Boa tarde, meu nome é Dilma Mesquita, sou professora do Colégio Pedro II, coordenadora de projetos e cursos da Diretoria de Culturas do nosso colégio. Temos hoje um convidado muito especial, o professor Ronaldo Lima Lins, professor emérito da UFRJ, professor da Faculdade de Letras, que ele dirigiu por 2 vezes. E agora estou testando o áudio, o som, e estamos aguardando a entrada do nosso querido professor Ronaldo Lima Lins. Aguardando a entrada de Ronaldo, que é nosso convidado de hoje. O Ronaldo é romancista, ensaísta, é poeta, professor há muitos anos, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Estamos aguardando a entrada de Ronaldo Lima Lins na nossa live. Mais uma live do nosso projeto, da nossa série de lives Educação, Arte e Culturas em Tempos de Pandemia. Aguardando a entrada do nosso querido Ronaldo Lima Lins. Daqui a pouquinho ele deve estar pedindo para entrar na nossa live. Mais um pouquinho e já teremos o nosso querido professor Ronaldo Lima Lins online conosco. Acho que agora Ronaldo está pedindo para entrar, vamos ver. Ver se nós conseguimos agora, se o professor Ronaldo, nosso querido professor Ronaldo, consegue entrar. A internet também às vezes não colabora muito, mas vamos ver se agora nosso querido professor Ronaldo consegue entrar. Para nós começarmos a nossa live, mais uma live da série de lives. Tá aqui. Oi, Ronaldo! Bem, Dilma? Tudo bem? Você está conseguindo me ouvir bem? Tô, tudo bem. Que a minha conexão às vezes não é muito boa. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, é um prazer estar com você aqui. Ah, meu também, Ronaldo. Meu também. Quero, inclusive, te agradecer em meu nome, agradecer em nome da Diretoria de Culturas do Colégio Pedro II, nossa própria IGPEC, a nossa pró-reitoria. Agradecer muito, tá, Ronaldo, pela tua presença. E para mim é uma alegria imensa, né? É uma alegria, é uma honra. Eu vou apresentar, pessoal, vou começar com as apresentações. Vou me apresentar, também falar um pouquinho do nosso querido professor Ronaldo Lima Lins. Boa tarde, mais uma vez. Meu nome é Dilma Mesquita, sou coordenadora de projetos e cursos na Diretoria de Culturas do Colégio Pedro II, próprio IGPEC, a nossa pró-reitoria. E hoje eu estou aqui com o meu querido professor Ronaldo Lima Lins, professor emérito da UFRJ, foi diretor da Faculdade de Letras por 2 vezes, não foi isso, Ronaldo? Foram 2 mandatos como diretor da Faculdade de Letras, ensaísta, romancista, dramaturgo, poeta, e eu tive o privilégio de tê-lo como meu orientador no mestrado, no doutorado, e agora começando a caminhar, né, nesse pós-doutorado que a pandemia, né, Ronaldo, acabou colocando alguns planos, né, um pouquinho de lado, né? Mas, Ronaldo, olha só, o que eu quero propor a você é o seguinte, é uma conversa. Eu não tenho, assim, propriamente perguntas, eu tenho, assim, provocações, né? Então, eu vou lançando os temas, vou provocando, inclusive, as pessoas que já estão online. Algumas até já me encaminharam perguntas antes da live, querem muito te ouvir, querem muito saber como você tem atuado, o que você tem escrito, o que você tem produzido, e é muita coisa, né, Ronaldo? Inclusive na quarentena, né? São ensaios no site Brasil 247, um livro que foi publicado nos Rastros do Golpe. Então eu vou pedir, Ronaldo, eu já, assim, te apresentei, né, rapidamente, há muita coisa para falar, uma produção maravilhosa, muitos anos de produção, e eu vou pedir que você primeiro fale sobre essa tua trajetória acadêmica, como intelectual, como pessoa ligada à literatura, durante todos esses anos, e professor, né, da UFRJ. Então,
A gente pode começar você falando assim da tua trajetória. Bom, eu quero começar agradecendo a você, ao Colégio Pedro II, pela essa oportunidade de estar aqui, batendo um papo assim, descontraído, mas, ao mesmo tempo, um papo que não seja vazio, seja interessante, porque eu tenho um carinho pelo Pedro II e até por você, que foi, digamos, minha orientanda e amiga já há vários anos. Ainda por cima, nos acolheu no Pedro II, lá da Tijuca, quando levamos a leitura dramática da minha peça Entre Paredes e Muros. Então, Foi. são, digamos, imagens que a gente não esquece. Estou aqui com muito prazer em poder conversar com você. Essa trajetória, para mim, sempre foi entrelaçada. A literatura e o magistério. Você citou bem, eu nunca me dediquei a um gênero só de literatura. Eu fiz ensaios literários, ensaios teóricos, tenho romances publicados, livro de poesias também publicados. Tive uma atuação na área do teatro, com uma peça chamada Jacques e a Revolução, como o criado aprendeu as lições de Diderot, e teve 50 apresentações dirigidas pelo Teotônio de Paiva. Essa peça, que tinha sido criada por mim em 1989, para assinalar o bicentenário da Revolução Francesa. Era um texto baseado em algumas ideias do Diderot, do Jacques o Fatalista, o romance do Denis Diderot. Na época, no entanto, essa peça não foi montada e 40 anos depois chegou aos palcos. Não parecia ter ficado anacrônico, ao contrário, parecia mais atual até. Depois disso, ainda teve outra peça, cuja leitura dramática você levou no Pedro II, que foi Entre Paredes e Muros. Entre Paredes e Muros, Enfim, no momento, não apresentei curso na Faculdade de Letras, em função da pandemia, e confesso a você que a ideia de cursos online não me agrada muito. Eu necessito ter contato com as pessoas, ver as pessoas, ouvi-las, e elas sempre colaboraram muito na elaboração dos meus livros. Ainda recentemente, esse livro que você citou, que é Nos Rastros do Golpe, resultou dos últimos cursos que dei na pós-graduação na Faculdade de Letras, onde aqueles temas foram discutidos livremente e houve muitas colaborações resultantes desse debate com os alunos. Sempre considerei que essa interlocução com os estudantes era fundamental. E acho que isso fica muito prejudicado com o ensino à distância, como está sendo feito agora. Eu considero que é um pouco inevitável, porque não podemos ficar a vida inteira parados, né? Então, imagino que a rede estadual de ensino, estatal, universidades, tem que mostrar que estão encontrando algum tipo de saída. sim. Mas é para dizer, de qualquer forma, que essa saída é muito insuficiente, ainda mais que improvisamos essa atuação, porque até os sistemas eletrônicos ainda não estão bem aperfeiçoados para esse tipo de atuação. Sim. Então, e não há, digamos, infraestrutura fornecida pelo Estado para que a gente possa realizar esse trabalho com a eficiência necessária. Nem técnicos, nem equipamentos, os professores são obrigados a improvisar, adquirir com recursos próprios seus equipamentos, no momento, inclusive, que os salários estão congelados por um governo que realmente não se preocupa com o bem-estar da população e muito menos com o bem-estar dos docentes, né? Então, eu me preocupo isso do ponto de vista do magistério. Então, em função disso, eu realmente não apresentei curso, mas tenho atuado de outras formas. Como você lembrou,
tem uns artigos que estou publicando no 247, comentando situações do momento na política brasileira e dando, digamos, visões críticas do que está se passando. Sim. A política brasileira é muito cheia de temas para serem discutidos com uma abundância Muito. vista na Uma história. abundância temática. Inclusive, esse último artigo teu, Ronaldo, foi o último que eu li. Descobrindo a Pólvora. Eu li os dois últimos. Barba, eu tenho lido todos, mas os dois últimos eu achei sensacionais, que foram o Barbas de Molho e o último Descobrindo a Pólvora, né? O pessoal, inclusive, pediu que você... O pessoal pediu, pede ao Ronaldo para falar sobre esse Descobrindo a Pólvora, que só o título é sensacional, né? Porque isso saiu ontem, foi publicado ontem. Foi. Eu escrevo os artigos segunda-feira. Normalmente, isso. Coloco no Facebook, a Cinda faz isso para mim, e mando para o 247, que tem publicado sempre, ou de manhã, rapidamente, ou um pouco depois, no início da tarde, publico os artigos. Descobrindo a Pólvora em cima dos temas muito palpitantes, porque, por um triz, não entramos em guerra contra os Estados Unidos. Não. E a base da pólvora, né? O nosso presidente esqueceu que eles têm armas nucleares, 350. Nucleares, pois é, isso é um detalhe, né? As armas nucleares são um detalhe. Já está na época da pólvora, né? Se não podia mais fazer política com cuspe, dando a impressão de que o nosso ministro das Relações Exteriores era totalmente ineficaz, porque o cuspe na diplomacia sempre foi muito importante e contribuiu, aliás, em inúmeros momentos da história para impedir que coisas piores acontecessessem, né? Exato. Os que pararam de cuspir e resolveram não cuspir mais, os homens entraram em conflito. Eles esqueceram esse detalhe. Quer dizer, essa intervenção, ela acabou, né? Essa intervenção da diplomacia, né? Essas relações bem construídas. Inclusive, tem um colega, fale um pouco sobre Nos Rastros do Golpe. Um professor de história, um grande colega do Colégio Pedro II, Leonardo Brito. Ele está perguntando aqui, professor, fale um pouquinho sobre Nos Rastros do Golpe. As pessoas têm algumas inquietações, entendeu, Ronaldo? E como os seus artigos, e Nos Rastros do Golpe é um livro de ensaios, né? Então tem muitos temas ali importantíssimos, né, Ronaldo? Eu, quando peguei o livro para ler, eu lembrei muito do Eric Hobsbawm, quando ele fala assim, perdemos a espessura histórica, a gente tem que resgatar, né? Tem que rever essa história, é necessário um tempo de reflexão, sair da notícia, só da notícia, né? E partir também para a reflexão. Então, o pessoal está assim inquieto, que eles querem saber mais sobre o livro, mas você falava dos artigos, né? Que tem saído no Brasil 247, que são maravilhosos, toda segunda-feira. E são artigos de comentário sobre a situação política e histórica que o Brasil está vivendo. Os Rastros do Golpe também é um ensaio sobre a situação vivida pelo Brasil a partir do golpe que foi dado contra Dilma, uma presidente eleita, que não permitiu que terminasse o mandato. Inventaram diversos motivos que hoje estão inteiramente desmentidos, como se tivesse havido irregularidade do governo dela, e realmente não houve. Né? Aquilo foi um golpe parlamentar que foi virando moda na América Latina. Depois fizeram um golpe parlamentar também contra o Evo Morales, fizeram no Paraguai. Então, botar tanques na rua desde que você tirasse aquele nome em como estivesse na presidente da República. O que eu comentava no meu livro era que, uma vez desencadeado o golpe, abriram a caixa de Pandora. O país ia viver uma sucessão de monstruosidades que iam se transformar em cotidiano das pessoas. Como que isso ia afetar, inclusive, a cultura brasileira?
Sim, afetou a cultura brasileira e continua afetando. Praticamente a cultura acabou. Estamos falando de umas peças de teatro. Depois das 2 peças de teatro que eu mencionei, eu escrevi mais 2. Mas não sim, foi você me falou. mostrar para as pessoas, porque aí também houve a erupção da epidemia do coronavírus, mas não há mais teatro, não há mais cinema. Você pode dizer, mas isso foi culpa da epidemia, mas a própria epidemia foi extremamente mal conduzida pelo governo, que desmentia a cada instante o perigo que se aproximava. Né? Não houve Sim, uma linha coerente para tratar desse assunto. Países que tiveram uma linha muito coerente conseguiram vencer a dificuldade com mais rapidez. Brasil, sim, com Bolsonaro, e Estados Unidos com Trump, não tomaram as providências com a coerência necessária. Agora mesmo, digamos, a ideia da segregação social está se desgastando porque as pessoas não aguentam também ficar um tempo imenso sem sair de casa, sobretudo jovens, e começam a se expor. E isso resulta em uma outra onda. Houve isso na Europa, novas ondas de violentas sim, de epidemia na França, em Portugal. Agora estão tomando providências, você sai à rua depois de uma certa hora, até multado, porque o perigo não é irrelevante, como o sim. presidente da República fazia crer É, aqui. Então, de jeito nenhum. tudo isso contribuiu para um desacerto na área cultural enorme. Quem faz cultura nesse país tem que saber, talvez isso tenha sido sempre um sentimento, que a pessoa, para fazer cultura, tinha que saber resistir às condições, às vezes, muito adversas. Hoje as condições são ainda mais adversas ainda. O que, por um lado, aumenta o desafio e a vontade de fazer cultura. Mas, por outro lado, não permite o escoamento das ideias culturais que necessitam de seu público, discussão aberta, liberdade de visão e tudo isso. Nós temos hoje essa tecnologia, estamos usando essa tecnologia, não é desprezível, não considero desprezível. Aqui estou nesse live com você, graças à tecnologia, que é uma forma, até certo ponto pequena, de neutralizar o isolamento em que nós estamos vivendo. Sim, O isolamento é, em parte, fruto de um fato concreto, que é essa doença, que não é irrelevante, é perigosíssima, as pessoas morrem com isso, mas também sim, digamos, enuncia uma vontade de dialogar, de levar nosso diálogo mais adiante, da maneira que as pessoas possam escutar e registrar o que nós estamos dizendo. O que eu comento no meu livro Nos Rastros do Golpe, entre outras coisas, é que aquele impedimento da Dilma, no seu movimento, tinha características do fascismo. O fascismo, que foi criado na Itália pelo Mussolini, quando criou os fascos de combatimento, que gerou depois o partido fascista, e o movimento político que foi crescendo em cima de bater nos outros e até matar e tudo isso, até que chegou ao poder. E teve sempre uma forte simpatia por parte da direita italiana. uhum, Depois daquilo, depois da Segunda Guerra Mundial, era de se imaginar que o fascismo ficasse circunscrito ao fato histórico. Mas não, porque há características do fascismo que permaneceram e subsistem aqui ou ali. No Brasil, a partir de certo instante, depois, inclusive, quando houve as eleições que acabaram levando ao poder o Jair Bolsonaro, essas eleições, pode dizer, foram eleições livres. Não foram eleições livres, foram eleições livres até certo ponto. Houve forte manipulação por parte sim, dos veículos de comunicação. O grande líder popular, que era o Lula, não pôde concorrer, não ficou
de repente, um deputado que era medíocre no parlamento, mais de 20 anos mandado, mas medíocre, alçado à condição de um grande líder populista de direita, com apoio, preciso dizer, das elites brasileiras. Ele foi apoiado pelas elites brasileiras na sua eleição e está sendo apoiado até hoje. Pode dizer, as elites não gostam do Bolsonaro, talvez até não gostem, porque ele parece incontrolável. A cada dia ele quer chamar a atenção da imprensa dizendo os maiores asneiros. Isso também incomoda os apoiadores dele. Mas as elites não desgostam da postura econômica. Postura econômica que tem prejudicado enormemente o país. Acabou, depois da queda da Dilma, acabou a indústria naval. Havia indústria naval importante, porque fabricava, inclusive, navios usados pela Petrobras. A pretexto que os navios brasileiros eram mais caros, acabaram com a indústria naval e com os milhares de empregos que ela produzia. Acabaram com a indústria civil, que tinha importância já interna. Em cima dos corruptos. E não acaba a empresa como um todo da construção civil, e com isso permitiram que entrasse no Brasil hoje em dia empreiteiras estrangeiras. As nossas são a reserva, toda a reserva do pré-sal, dentro do possível. Estão eliminando a indústria do refino, né? Fazendo com que o Brasil se monopolize só na produção do petróleo bruto, o que é um absurdo. Então, do ponto de vista industrial, o Brasil está assim, caminhando como se fosse levado por um funil exclusivamente para, no comércio internacional, ganhar dinheiro com agronegócio. Isso tudo tem consequências. A população se empobreceu enormemente. Não é? Todo mundo se empobreceu. Nós, docentes, nos empobrecemos visivelmente. Sim. O custo de vida está aumentando, embora não conheça um processo inflacionário, e os salários estão congelados. Então, isso é o que nós estamos pagando porque estamos vivendo nos rastros do golpe. Um governo que não tem sensibilidade nem contra a miséria extrema, nem contra a pobreza, nem contra o trabalhador assalariado. Por outro lado, com tudo que aconteceu, claro, os movimentos sindicais acabaram, por outro lado, com o imposto sindical, os movimentos sindicais se enfraqueceram e estamos vivendo uma espécie de asfixia. Não é? Então, isso tudo, digamos, dá lugar à possibilidade da reflexão, saber como que nós vamos lidar com essas questões, como vamos sair dessas dificuldades que não são pequenas. Porque num país, quando se desfaz alguma coisa que levou muito tempo para ser construída, depois para se reconstruir, às vezes nunca mais se consegue. É muito difícil. Então, esse foi um tema de reflexão do meu livro, Nos Rastros do Golpe, e continuo refletindo, sendo que nos artigos do 247, eu pego situações do momento. Mas eu não estou fazendo só isso. Como eu não podia mais fazer teatro, porque com 2 peças inéditas era o momento de dar um intervalo, eu estou escrevendo contos. E comecei então a escrever contos, coisa que eu nunca tinha feito. Eu tinha um conto publicado há muitos anos atrás na revista Ficções, que é uma revista que surgiu, dirigida por Sandrone, há muitos anos atrás. Publiquei lá um conto chamado A Mosca que Mordeu o Carro do Carro. Mas nunca mais escrevi contos, porque contos era uma coisa difícil, muito difícil de encontrar editor para aquilo. Então, mas agora não estou mais preocupado com isso. Estou só escrevendo contos. Já estou no 7º conto terminado. Que maravilha, Ronaldo. E vamos ver o que vai acontecer. Que maravilha. Eu trabalho com situações, mais do que com outra coisa qualquer, mas situações que possam provocar reflexões. Porque realmente essa tem sido a minha postura intelectual sempre. Tanto na poesia, como no teatro, como no romance, como no ensaio.
tirar proveito da capacidade de pensar, trazer Sim, desafios da capacidade de pensar. E é assim que a gente vai elaborando essa vida intelectual. Eu fiz isso no magistério, você sabe disso, porque você sim, acompanhou grande parte da minha atuação. Eu nunca repeti um curso em nunca, 30 anos, nunca, exato. sempre fiz cursos novos, até porque eram os cursos novos que me motivavam. Então, eu não pede repetir num semestre o curso anterior. Eu ia levando adiante as especulações que eu tinha feito antes e agora fazendo especulações novas. Então, aquilo me dava, digamos, todo o combustível intelectual que eu necessitava para levar adiante o meu trabalho. E esse trabalho, Sim, porque no eu Brasil acompanho há sempre o mais de trabalho 20 intelectual anos essa trajetória, Ronaldo, e é, o que não falta agora é material, né? O que a gente está vivendo, as situações que nós temos vivido, principalmente no Brasil, o que não falta é material, né? Para escrever os ensaios e os contos. Agora está travando um pouquinho, o sinal está um pouco ruim. Ah, voltou, voltou. você repetir, porque não deu para escutar a sua ação. Sim, eu falei, Ronaldo, porque travou um pouquinho. Eu também parei de chover e a tua imagem congelou. Mas o que eu comentei é que a gente tem, assim, você falou em combustível, né, para a tua escrita. O que não falta agora é combustível, né, Ronaldo? É uma coisa, assim, altamente explosiva, um conteúdo altamente explosivo, principalmente em termos de Brasil, as coisas que a gente tem vivido, né? As situações que a gente tem É, vivido, e principalmente, eu acho que tudo perpassa, né? O campo da política, o campo da economia, na educação, essa situação toda de pandemia, de isolamento, distanciamento dos alunos, dos grupos, da força do coletivo, né? Parece que as é. pessoas estão assim, entrando agora num outro momento do isolamento. Isso pessoas comentam comigo, que é um momento assim de desânimo. E eu senti, pela leitura do Rastros do Golpe, que assim, a tua tentativa é de mostrar que, de um lado, a gente tem o fascismo, que sempre recorre à morte, à ideia de morte, né? Parece que sempre que há uma vontade popular de alegria, de mudança, de transformação, uma força que impulsiona, né, essa comunidade, impulsiona essa população no sentido da transformação, vem essa força contrária, esses movimentos fascistas todos, que parece que se nutrem da ideia da morte, da ideia da Essa, censura, do silêncio, da repressão. Não é mais ou menos por aí, Ronaldo? Não é por aí que caminha? aliás, você pode até observar que não, que coincidentemente, mas não gratuitamente, a trajetória do Bolsonaro da eleição para cá tem sido marcada pela ideia da morte. Nos seus símbolos, através dos seus símbolos. Ele apontando o fuzil metralhadora para alguém, com aquela ideia de que tinha que todo mundo se armar nesse país, portanto, difundir a presença da morte nos 4 cantos do país, e, finalmente, culminando agora com a ideia da pólvora para uma possível declaração de guerra contra os Estados Unidos. Parece que ele gosta do tema. Acho que a ideia da vida, com a sua pujança, com a sua beleza, É, com a sua capacidade de construir, com a capacidade de resolver os problemas do homem, não sim. atrai tanto o Bolsonaro como a outra ideia, que é o lado sombrio. Ele tem, é verdade, uma postura muito clara de atrair o tempo todo a atenção da imprensa, de obter as manchetes dos jornais. É um pouco como aconteceu na época do Jânio Quadros. O Jânio Quadros fazia todos os dias, estava na Sim, imprensa, nas manchetes da imprensa, sem o pudor necessário para as asneiras que ele não se incomoda em apresentar para o país. Eu acho que isso, constrangendo até os seus apoiadores, tinham esperança dele, os quadros militares que estão cercando ele, eu acho que
Não é possível que estejam ignorando o que está se passando e tudo isso. Ora, para nós, que somos intelectuais, isso é muito desanimador, não é um fator que faça nos calar. Ao contrário, Sim. cada vez temos mais vontade de falar. Essa minha atuação no 247 expressa isso. Eu não posso, nesse momento, publicar livros, porque, inclusive, o mercado editorial se restringiu muito no Brasil. Muito, muitíssimo. Se restringiu enormemente. A maior distribuidora brasileira entrou em concordata, que foi a Saraiva. Sim, a Saraiva, exato. Muito grande, do ponto de vista editorial. Você tem 2 ou 3 grandes editoras e as outras acabaram. Tem muitas editoras pequenininhas, mas com capacidade menor. Um afunilamento para, digamos, você conseguir publicar livros. E tem, no momento, um romance inédito, um livro de poemas inéditos, 2 peças inéditas, que não foram nem ao palco. O escoamento das ideias, transformar essas ideias em objetos para ser lido por outros, não constitui, nesse momento, o caminho. Mesmo assim, sim, é como o trabalho dos docentes, você sabe disso. As condições nunca foram fáceis aqui. Eu me lembro nunca, quando no Brasil, pouco antes de 1976, por aí, quando eu fui à Faculdade de Letras a primeira vez, da UFRJ, eu fui levado por um professor de literatura brasileira que tinha sido meu colega de colégio, Zé Maurício Gomes de Almeida, ao que eu devo, aliás, essa oportunidade, porque uma amiga minha, que também era professora lá, e eu estava procurando emprego, estava desempregado. E se você não falava com aquele seu colega, que eu não via há anos, se você não pode trabalhar em literatura brasileira, surgiram umas vagas lá. Então eu liguei para ele e ele me levou até lá. E ele disse, olha, não se impressione, porque o prédio é quase uma ruína, é um prédio de papelão, onde a faculdade ficou durante 18 tinha sido um prédio construído para uma exposição da Gulbenkian para ser desmontado. E aí ficou ali durante 18 anos. Realmente tinha filhos de alta tensão. Nesse corredor faltava. Então, eu me lembro que se impressione, que assim, chegando lá, você vai gostar. E realmente tinha uma festa de Natal, e ele me apresentou as pessoas, eu conheci as pessoas. Incessantemente durante mais de 30 anos. Né? Então, o fato de existirem dificuldades físicas, sobretudo na nossa área, impede um bom trabalho. Nós fazemos de qualquer maneira. Em outras áreas isso é mais difícil, quando existe laboratório, essas coisas todas, complica. Sim. Parte física, nós até nos abstraímos daquilo. E sua imagem, não sei se o pessoal consegue me ouvir, eu não consigo te ouvir, Ronaldo, e congelou a sua imagem. Agora voltou. Agora voltou. É a internet, né? A dificuldade técnica, né? Que você mencionou logo no começo. Mas essa história eu não conhecia. Essa que você está contando, agora eu não conhecia. Perdi só um pouquinho. Finalzinho eu perdi. Não dei aula em literatura brasileira, fui dar aula em teoria literária e ali fiquei o resto da vida. O que explica, de certa maneira, os meus ensaios
teóricos, críticos, que foram surgindo um depois do outro, né? Mas nunca deixei de Sim, lado o trabalho da ficção criativa, da poesia, nunca deixei sim, isso. sim, são muitos livros, né, Ronaldo? Eu É, lembro que o primeiro livro que eu li teu está aqui do meu lado até. Não é o seu primeiro, eu sei, mas foi o primeiro seu que eu li. Nossa Amiga Feroz. É antiga essa minha edição da Rocco, e eu é, fiquei assim, muito impactada. Eu falei, nossa, foi aí que eu pensei, vou pedir a orientação desse professor. Que, inclusive pensando, esse, Ronaldo, no título do livro, a felicidade, uma breve história da felicidade na expressão contemporânea. Olha o momento em que a gente está, né, a é, nossa vivência nesse momento de pandemia, nós, professores, a gente que se dedica à literatura, à cultura, ao teatro, e o que a gente tem vivido nesse momento, que é um momento assim, em que as pessoas estão pensando quais as atividades que eu vou poder manter, o que eu vou procurar, que momento é esse, como é que eu vou me reestruturar mentalmente, até emocionalmente mesmo, né? No momento que a é, gente não pode ter contato com os outros, e que expressão da felicidade seria essa possível nesse momento, né? Que esse, possibilidade seria essa onde ela está? Inclusive, era outra provocação que eu queria te fazer, Ronaldo, que era ah, justamente a gente tentar relembrar a tua ida ao Pedro II da Tijuca no ano passado, para aquela leitura dramatizada da peça Entre Paredes e Muros. Eu é, tenho muito, assim, muito viva na minha memória aquela fala de uma aluna do Proeja, uma aluna minha do terceiro ano do Proeja. Eu não sei se você vai lembrar. Ela levantou, pegou o microfone e disse assim: eu queria muito agradecer ao professor Ronaldo, aos atores, e dizer que é importante que a gente tenha o teatro, que a gente tenha a literatura, que a gente tenha arte e cultura na escola, porque quando eu vejo isso tudo e depois eu posso conversar com vocês, eu percebo que eu sei falar. Eu não sei se você lembra dessa situação. Eu falei, nossa, olha, eu acho que isso traduz, essa fala dessa aluna traduz justamente a importância tá, da gente se manter assim ativo, né? Apesar de tudo, olha a Cinda comentando, foi o público mais receptivo para a leitura da peça. Então, você lembra, Ronaldo, dessa passagem? Eu queria até que você, ainda que você não lembre dessa fala da aluna, que é uma aluna minha do Proeja, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da literatura, do teatro, das artes e das culturas de uma forma geral na educação, porque mesmo no Pedro II, que é uma escola que tem uma diretoria de culturas onde eu trabalho, que tem uma pró-reitoria que se dedica também às culturas, também à difusão das artes no ambiente escolar, a literatura e o teatro entram aí, ainda há por vezes, uma certa resistência de colegas, até dos próprios pais, da comunidade, que pode, às vezes, não entender como, por que a importância daquele trabalho. Então, eu queria que você comentasse, falasse um pouquinho, Ronaldo, sobre a importância da literatura, do teatro, não só nesse momento de pandemia, né? Mas em todos os momentos e na educação, como é importante a gente lutar por esse espaço. é. Picotou um pouco, não sei se a gente vai poder, mas eu entendi a sua pergunta. Eu acho uma pergunta relevante, interessante. É, o meu livro, Nossa Amiga Feroz, foi a minha tese de pós-doutoramento. Eu fui fazer pós-doutorado na França em 1991 e voltei com esse livro. A minha hipótese de trabalho era uma frase do Saint-Just, deputado da Assembleia Nacional Francesa durante a Revolução Francesa, que declarou em certo dia: a felicidade é uma ideia nova na Europa. E Sim. colocava a ideia da felicidade como uma coisa histórica, social, pudesse alcançar todo mundo. Ninguém tinha pensado nesses termos. Então, eu estudei, a partir dessa ideia de felicidade, como foi, por outro lado, a trajetória da cultura nos últimos 200 anos. A trajetória da ideia da felicidade é a trajetória da cultura.
o homem perseguindo a ideia da felicidade do ponto de vista social, histórico, e, ao mesmo tempo, tropeçando em grandes dificuldades, conflitos internacionais, manifestações enormes de crueldade e tudo isso. A cultura, por outro lado, caminhava em paralelo com uma visão trágica dos fatos. A nossa expressão moderna é de traço trágico. Nossa amiga feroz foi uma frase tirada de uma carta do Rodin para Camille Claudel, que ele tinha um caso de amor, e ele chamava ela minha voz, se dirigia a ela dessa maneira. Então eu tirei isso e dei esse título de um livro, Breve História da Felicidade na Expressão Contemporânea. Nós temos que caminhar um passo a mais até que todo mundo entenda que o estudo da literatura, a convivência com as artes, melhora o mundo, aumenta a sensibilidade das pessoas. Eu acho que um dos problemas do Bolsonaro é que ele não tem cultura. Ele abre a boca e diz uma tolices, porque se incomoda a mínima com o que é arte, com o que é cultura. Nunca aquilo passou perto dele. Isso é uma coisa que faz falta da biografia dele, inclusive intelectual. Teve instrução, mas não teve cultura. A observação da sua aluna era de fundamental importância. E isso ela devia ao Pedro II, que ela estava lá, no Pedro II, estudando e aproveitando a convivência com você, com outros colegas, e, de repente, ali no público, que desencadeou várias discussões. Né? Sim. Então, a oportunidade que ela tem, não importa a idade que a pessoa chegue a isso, mas a oportunidade de ter contato com questões culturais, com as questões artísticas, literárias, poéticas, ensaísticas, é de fundamental importância. Isso faz parte da vida. Isso é um alimento tão importante quanto a comida que a gente come. Não é? Lembro que o Ló dizia: o homem tem fome, mas de uma fome que não se deixa saciar só pela comida. Essa fome vai muito além da nutrição. A fome é uma fome por questão. Traz ao mundo e leva adiante até o momento da sua despedida dessa vida. E outros levarão adiante. Então, é uma fome, ao mesmo tempo, por fraternidade, e resultante de uma constatação de que a esperança da fraternidade ainda está distante. Nós vivemos isso. Né? Então, essa eu acho que é algo que a sua aluna evocava implicitamente quando fez essa observação naquele dia, depois da peça, quando nós travamos um certo debate ali. Foi, exato. E essa colocação dela, isso ficou assim, para mim, muito, muito vivo. Eu não conseguia, nossa, como ela captou, né, aquele momento e essa frase dela. Eu percebo, depois desse tipo de evento, que eu sei falar, que eu posso falar, que a gente tem espaço. Então, essa importância que você acabou de falar agora, né, acabou de reforçar esse discurso da importância das artes, das culturas, da literatura na escola, do teatro. E o teatro traz muito isso, né, Ronaldo? Essa ideia do protagonizar, da necessidade de protagonizar. Né? O Boal falava muito sobre isso, né? O Augusto Boal, é necessário, é um ensaio para a vida, né? Enquanto você vê e debate com o autor da peça e conversa com os atores, com o elenco, foi exatamente o que a gente fez. E o Entre Paredes e Muros é um texto sensacional, né? Para levantar uma série de questões, assim como Jaque é a Revolução. Aí a Cinda Gonda, querida Cinda Gonda, comentou, a questão do Fabiano em Vidas Secas. É exatamente isso, né? Eu poder, né? Nossa, eu posso, eu existo, eu estou aqui, eu posso falar. Eu que em alguns momentos, eu que não tive acesso ao estudo, em alguns momentos da minha vida, agora estou aqui, e eu posso acessar um conteúdo que muitas vezes fora
do colégio, fora ali da instituição, a pessoa de fato não teria acesso. Mas, Ronaldo, pessoas me mandaram aqui perguntas curiosas com as suas 2 peças inéditas. Estão perguntando quando sairia, já tinham me mandado anteriormente perguntas sobre a nova produção. Coisas boas que estão vindo por aí. Eu acho que já é, Ronaldo, nessa tentativa nossa de buscar um fôlego novo. Né? A gente está numa claustrofobia tremenda, tentando encontrar um fôlego novo, tentando encontrar esperança no futuro, essa coisa da vida acenando, né? De alguma forma. E quando a gente vê pessoas como você, que tem uma carreira assim, maravilhosa, com tantos livros, tantos textos, uma atuação belíssima no magistério, ainda produzindo, né? E sem perder essa esperança, como você falou, as pessoas ficam querendo saber mais, que isso traz além, nem tudo é desalentador, né, nesse cenário. Aí, se você puder, então, daqui a pouquinho também a gente está se encaminhando já para o final, né? Daqui a pouquinho a gente já teria que encerrar, é 1 hora só de live, até perguntaram, Cinda perguntou, uma outra pessoa também perguntou se ela fica gravada. Ela fica assim, viu, Cinda? Fica gravada no IGTV e no canal da Diretoria de Culturas no Instagram, no nosso perfil, e depois a live vai toda ela para o canal no YouTube da Diretoria de Culturas do Pedro II, que é o nosso canal da Pró-Reitoria, tá? Da Diretoria de Culturas, que faz parte da Pró-Reitoria. Então, até que não pôde assistir, depois pode ver, viu, Ronaldo? Pelo YouTube ou pelo perfil no Instagram. Mas assim, Ronaldo, em relação, assim, para a gente já ir caminhando para esse fechamento e dando um certo alento, uma certa esperança e essa força que a gente precisa, né? Essa vontade de transformar, não sucumbir a toda essa movimentação que coloca artes, culturas e educação como discursos assim, ou aquele discurso que é o supérfluo, né? E isso a gente escuta muito por aí. Você vai fazer um evento cultural na escola, o pessoal diz que é um babado cultural, é um sarau, né, em que você trabalha literatura, performance teatral, e as pessoas vêm com esse tipo de colocação. E a Mariana Belize está fazendo um comentário aqui. Ronaldo tem 6 romances pouquíssimo lidos no Brasil. É bom chamar a atenção para isso também. Sim, uma produção, como eu falei, vastíssima e necessária, principalmente nesse momento. Vejo que eu fui resgatar, Mariana, lá, o nossa amiga Feroz, que eu li há muitos anos, quer dizer, um livro publicado em 1990 e poucos, não é isso, Ronaldo? Fora os ensaios, poemas, falamos no comecinho, Mariana, nos ensaios, nos poemas, e agora, Ronaldo, para a gente já ir caminhando para o encerramento, falar um pouquinho das peças que estão na gaveta, que estão quase chegando aí, e eu sei que é um momento difícil, né? Para o teatro, em especial, um momento muito difícil. O que a gente poderia dar, assim, em termos de esperança, um discurso, assim, para o pessoal não desanimar? Eu acho que a esperança, a gente tem que apostar, enquanto esperança, na ideia de que continuamos. Isso já é uma esperança, porque se continuamos, é porque estamos vivos. Se estamos vivos, estamos pensando, estamos produzindo. A minha peça, já que a Revolução, como você se lembra, era uma peça sobre relações de classe entre o patrão e o empregado. Sim. A peça Entre Paredes e Muros era uma peça sobre a justiça. Se lembra que tem o inquisidor, que interroga e fica muito pressionando um revolucionário que está na cadeia. A terceira peça, que ainda está inédita, que realmente ninguém tomou conhecimento dela ainda, se chama A Morte Não Aceita Visitas. É uma discussão sobre o bem e o mal, que é uma discussão engraçada. Maravilha. Mas que hoje ninguém discute. E, no entanto, ela está nos nossos dissabores, nas nossas alegrias, circulando em torno de nós. Né? A quarta peça chama-se Tijolos Também Servem para Construir.
São todas, Maravilha, Ronaldo. são todas peças em que as coisas são, como você viu, contadas não sem humor, fazendo reflexão, mas até com momentos divertidos e engraçados, né? Então, Sim. essas últimas ainda estão aqui, só foram vistas por mim e pela Cinda. Você sabe que a Cinda é meu serviço de censura prioritário, né? Quando eu tenho uma coisa, ela lê, se ela gostou, já avança. Então, Que bom. ela ninguém leu. Então, ainda está aguardando um momento em que as coisas se A análise, né? um pouco mais, do ponto de vista da pandemia, etc., para poder levar adiante. Ai, que maravilha, Ronaldo. Atores, Washington, Luiz Washington, o Ricardo, Kátia, e o próprio Teotônio, são pessoas muito caras. Sim. Eventualmente para outra leitura dramática ou coisa que vale, do ponto de vista dessas peças. O romance é uma coisa, só para atender um pouco a expectativa da Mariana Belize, eu poderia ter 7 romances públicos se o que está inédito tivesse sido editado, não foi ainda. Maravilha. 2 romances foram publicados em Portugal, Material de Aluvião e Grandes Senhores. Nunca foram editados aqui. Sim. Então, natural que as pessoas não conheçam. A Dama do Espelho foi um romance bem sucedido do ponto de vista editorial, no sentido que, naquela ocasião, uma edição tinha normalmente 3.000 exemplares. Hoje ninguém mais faz 3.000 exemplares. O livro teve excelentes comentários na Veja, na Isto É, na imprensa que existia naquela ocasião. Programa fantástico. Uma reunião de 6 ou 7 críticos de relevo. Tinha ali Léo Gilson Ribeira, que tinham selecionado os 4 livros mais importantes do ano. E foram Pedro Nava, com Baú de Ossos, Rubem Fonseca, com A Grande Arte, Dalton Trevisan e Lâmina do Espelho. Portanto, ele ali teve os seus 5 minutos de glória. Os Maravilha. que eu fui produzindo não tiveram essa oportunidade histórica, mas foram abrindo o seu mestrado sobre eles, que é a Mariana Belize, que é uma pessoa competente, muito tempo todo, e é gabaritada para estudar essa obra. Que maravilha. Ronaldo, olha, eu acho que faltam uns 3 ou 4 minutinhos para a gente encerrar. Congelou. A Cinda agora fez um último comentário, editora Mauá, que tem publicado os livros de ensaio. Talvez relance o teatro de Nelson Rodrigues, Sim. Uma Realidade de Agonia. Que maravilha, não sabia também. Que novidade, coisa boa. Que notícia boa. Ronaldo, oi, está travando um pouquinho a tua voz, está congelando. Eles propuseram agora voltou. Eles propuseram reeditar esse livro. Eu tive que digitar. O livro foi de 1979, então foi escrito à máquina de escrever. Foi redigitado, entreguei para eles, vamos ver se vai sair. Esse livro, na época, foi bem sucedido, esgotou. No dia do lançamento, o livro estava esgotado, lançaram uma segunda edição e foi escoando. Foi virando um livro importante para quem estuda o teatro de Nelson Rodrigues, teatro brasileiro. Sim, não, importantíssimo. Importantíssimo resgatar o Nelson, resgatar essa tua obra, essa tua escrita. Ronaldo, olha, nós temos aqui, pelos meus cálculos, mais uns 4 minutinhos. Eu quero aproveitar para te agradecer mais uma vez. Agora a gente já vai para o momento das despedidas, né? Uma pena, por mim eu ficaria conversando
mais umas 2 horas. E olha que a gente já conversa há mais de 2 décadas, né, Ronaldo? E eu tive, como eu falei no comecinho, tive o privilégio, pessoal, de ser orientanda do Ronaldo no mestrado, no doutorado. Apresentei ano passado um projeto para começar o pós-doutorado, mas a pandemia, enfim, essa movimentação atípica, né, Ronaldo, de vida nossa, me impediu de seguir assim com uma força maior, mas vamos seguir. Que a gente não pode parar, né, Ronaldo? Eu acho que a gente tem que repensar essa realidade, sabe? Lutar, como a gente tem lutado no Pedro II, na diretoria de culturas, lutado pelas artes na escola, pela literatura, pela leitura, pela reflexão crítica, né? Eu acho que esse trabalho sempre foi importantíssimo, agora mais do que nunca é fundamental, e você, Ronaldo, é sempre uma inspiração, viu? É meu grande mestre, meu grande professor, meu grande orientador, minha grande inspiração, só tenho a te agradecer em meu nome, em nome da Diretoria de Culturas, em nome da Pró-Reitoria, da própria IGEPEC, em nome de todo o Colégio Pedro II, te agradeço pela tua presença, te agradeço pelas tuas palavras, e vamos levar ainda muito teatro, muita palestra para o Pedro II, né? E vamos torcer para a vacina vir logo, para que isso aconteça pessoalmente. E agora eu te dou um tempinho para você poder se despedir também. Assim como você me acompanha há tantos anos, eu te acompanho atualmente há vários anos. Até... É mesmo. Você já era minha aluna quando fez concurso Pedro II e muito justamente passou. Lá para cá você se mostrou uma professora extremamente ativa e bem-sucedida no Pedro II. Acompanhado isso, porque professores muitas vezes aquele que é professor é aquele que se interessa pela instituição, que é um bom professor em sala de aula, que se mantenha atualizado, lendo sempre. Todos somos brasileiros e queremos uma professora que tenha. Então, quando o Pedro II fez aquele concurso e te selecionou. Obrigada, Ronaldo. E assim, muito inspirada, sempre inspirada na tua trajetória, nas tuas aulas. Eu costumo dizer que a minha maneira de entender a literatura passa sempre pela tua fala, pelas tuas aulas, pelo teu discurso, pelos teus livros, por toda a tua produção. E eu sou muito grata, viu? Te agradeço muito. Pena que agora, no finalzinho da tua fala, travou aqui para mim. Travou. Acho que a internet está... O sinal agora está bem ruim, Ronaldo, está travando, uma pena. Pelo menos para mim, não sei se para o pessoal que está assistindo, mas para mim está picotando muito. Para mim está picotando um bocado. Mas eu consegui pegar assim, alguma coisa que você falou. Eu te agradeço muito, Ronaldo. Viu? Você é uma grande inspiração para mim e para todos nós. E o pessoal estava assim, muito ansioso por essa live. Oi, Ronaldo, travou de novo. Foi um prazer estar com você aqui. De certa maneira, é uma espécie de costura que vai se... através desse instrumento. E está, então, um pouquinho mais presente do Colégio Pedro II por seu intermédio. Ai, que bom. Que maravilha, Ronaldo. Muito obrigada. Obrigada também a Cinda, a Mariana Belize, querida, a todos que estão aqui com a gente. E essa live fica gravada, tá? Ela fica lá no nosso perfil da Diretoria de Culturas no Instagram e vai também para o nosso canal da Diretoria de Culturas no YouTube. Então, quem não pôde assistir, por favor, espalhem, tá? Digam, divulguem, digam que tem como ver depois,
tanto no Instagram quanto no canal do YouTube da Diretoria de Culturas. Ronaldo, obrigada, Ronaldo, um beijo grande, um beijo na Cinda, um beijo para todo mundo e vamos marcar mais coisas que a gente precisa debater, né, Ronaldo? A reflexão é necessária, o debate, o diálogo, escola é espaço de alegria, de debate, de diálogo, de criação de ideias circulando. Isso você também me ensinou. Sou muito grata por isso também, por esse ensinamento também. Obrigada, Ronaldo. Você consegue me ouvir agora? Despedido? Beijo grande, Ronaldo. Beijo, Cinda. Beijo, Mariana, para todo mundo. Beijo. Muito obrigada. Beijo.